isso nós possamos precisam, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou gravar, está bem, Amanda e Jacqueline? Vai ficar gravado para que Tá depois bem. passar para outros irmãos também que queiram participar. Pronto, vamos Tá a Daniel 7. Nenhum de vocês esteve na última, a Daiane sim, mas vamos fazer um resumo daquilo que falamos na última vez para poder entender assim, aquilo que estamos a falar. Deixa-me só aqui um segundo, para que os irmãos possam entrar sem necessidade que eu esteja... Ok. Pronto, irmãos. Lemos, são 28 versículos. Nós vamos ler por partes para ir falando um bocadinho e fazer um resumo rápido daquilo que já falamos, não é? Vemos versículo 1 e versículo 2, diz assim: no primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Uma salvedade, uma questão que temos que falar aqui é, até o capítulo 6 de Daniel, Daniel é uma narrativa histórica, sim, ele relata o que foi acontecendo. Se vocês veem aqui no capítulo 1, nós temos, não é, a entrada, ou seja, a invasão de Babilônia a Jerusalém, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Sim? Então, ali inicia o relato, isso em Jerusalém. Depois, ali, Daniel e seus amigos e muita gente são levados para a Babilônia, não é? No capítulo 2, nós temos, diz, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, já estamos no segundo ano, e que relata ali a situação. No capítulo 3, nós continuamos com o rei de Babilônia, não é? Quando ele vai fazer o Nabucodonosor faz uma imagem de ouro, sim, mas já passaram quase mais de 20 anos daquilo que aconteceu no capítulo 2. No capítulo 4, relata de novo, não é, outra questão na vida de Nabucodonosor, ainda ele é o rei, e no capítulo 5 a questão já muda, já não é mais Nabucodonosor, agora é Belsassar. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Estamos a falar já quase 60, 70 anos depois daquilo que o capítulo 1 começou a relatar. Já passou muito tempo, sim? O capítulo 6 vai encerrar falando já não de um rei da Babilônia, mas de um rei persa, que diz Dario, não é? Apareceu bem a Dario, constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivesse por todo o reino. Então, capítulo 6 acaba o relato cronológico, ou seja, seguindo um ao outro aquilo que Danilo estava a falar. Capítulo 7, ele volta para trás, como que inicia o versículo 1. No primeiro ano de Belsassar. Isso, no primeiro ano de Belsassar. E já Belsassar, já nos capítulos 6 já tinha passado, não é? Ele já morreu, já foi conquistado a Babilônia, mas aqui a maneira que está dividido o livro de Daniel é essas duas partes. Uma parte narrativa, ou seja, histórica, e agora começa a parte profética ou apocalíptica, por falar de alguma maneira, não é? Onde
Daniel vai começar a contar sobre sonhos que ele teve, sim, e que já não é mais uma questão progressiva, mas ele vai ir contando aquelas visões que ele tem, não é? Então, aqui ele vai falar sobre sonhos e visões, há uma mistura dos dois. Vai haver momentos que é um sonho, vai haver outro momento que é visões. E o primeiro sonho, a primeira visão que ele tem, ali no versículo 2 diz: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, sim? E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, sim? E nós temos aqui possivelmente alguma coisa parecida. Nós não sabemos o que ele viu, mas para tentar ver, não é? O primeiro animal, diz, versículo 4, era o quê? Um leão. Um leão, e tinha asas de águia, sim? Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em dois pés, como um homem, e lhe foi dado mente de homem. Sim, então, o primeiro animal. É isso, foi dado ao coração. Sim, coração, sempre lembro que quando nós chegamos ao texto bíblico e lemos coração, não está falando do coração físico, está falando da mente. Sim, por isso que, por exemplo, o Provérbios vai falar sobre toda coisa guardada, guarda teu coração, ou seja, guarda a tua mente, porque de ele diz, mana, flui águas de vida, ou são os teus pensamentos. Por isso que Paulo depois vai falar, não é? Em tudo aquilo que é perfeito, bom, verdadeiro, nisso pensai, sim? Porque nós temos que cuidar o nosso pensamento, a maneira que nós pensamos. E dali que vem o mandato de encher o nosso coração da palavra de Deus. Sabe? Quanto mais nós saibamos da palavra, mais nós vamos a pensar a palavra. Quanto menos nós saibamos a palavra, menos vamos pensar em base a isso. Por isso que essa conexão, não é? E é bom esse esclarecimento que a Daniela fez. Quando fala de abrir de coração, está falando da mente, sim? Versículo 5, segundo animal. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso. Se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhes dizia: Levanta-te, devora, mata cá. Isso. Então temos um segundo animal, que é o quê? Urso. E o urso tinha 3 costelas na boca. É uma coisa interessante, não é? Diz que se levantava de lado. Na minha versão, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Não sei como diz a tua versão, Daniel, é diferente? Versículo 5. Levanta-te, devora, muito cá. Antes disso. Continue olhando, e esse que é o segundo animal? Qual se levantou de um lado. Sim, de um lado. Então, a ideia é que há um lado que parece que é um bocado mais forte, né? Ele não se levanta tudo, e geralmente o urso, ele se levanta sobre duas dos teus pés, não é? Principalmente. Mas a ideia aqui tem um sentido isso. Terceiro animal, versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também este animal 4 cabeças. Ele foi-lhe dado domínio. Ok? Qual é o outro animal que vem? Leopardo. Leopardo, sim. Mas o leopardo tem alguma coisa interessante, não é? 4 asas. Sim, 4 asas. O leão tinha asas de águia, não, pelo menos foi 2. Mas esse aqui tem 4, não é? E quantas cabeças? 4. 4 cabeças, não é? E foi-lhe dado domínio, sim. E o quarto animal? Versículo 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, ao qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços
e pisava os pés que sebejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Interessante, sim. Olhem que Daniel aqui fala de um animal terrível, mas ele não diz qual animal era, porque não tinha a maneira ele de encontrar. A única coisa é que era terrível, espantoso e de sobremodo forte. Tinha grandes dentes de ferro, sim. Fazia pedaços e pisava os pés que sovejava, não é? Era diferente, diz, todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, o quarto animal não temos ideia. Aqui, a representação que nós temos parece um dinossauro, não é? Mas um dinossauro estranho, não é? Ou seja, a questão é que nós não temos como saber o que Daniel estava vendo. A única coisa, e ele também não fala. O primeiro era como um leão, o segundo era como um urso, o terceiro como um leopardo, não é? Mas não há como fazer, não é? Pronto, agora nós precisamos interpretar o que significa isso. Então, vamos pular um bocadito para frente, versículo 16. Diz que Daniel, quando ele viu tudo isso, ele ficou muito... Versículo 15, não é? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me faz saber a interpretação das coisas. O que diz o versículo 17? Esses grandes animais que são quatro reis que se levantaram da terra. Isso, são 4 reis que se levantarão da terra, não é? Lembra alguma coisa que nós falamos já de Daniel, onde nós vemos 4 reis também? Como? Sim, deixa-me só aqui, vou tentar... Só perder-me aqui na... Deixa eu ver aqui. Irmãos do Zoom, conseguem ver o que estou a compartilhar? Sim, Ok. Sim? sim. Ok. Então, aqui há uma comparação. Se no capítulo 2, quando Nabucodonosor teve a, a visão, não é, da grande estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a coxa de bronze e as pernas de ferro e os pés misturados entre ferro e barro, não é? Então, Sim. capítulo 7 está a falar basicamente da mesma coisa, só que de outra maneira. E essa é uma a boa maneira de nós entendermos como que a revelação bíblica funciona, principalmente nas questões que têm a ver com o Apocalipse. Apocalipse de Daniel e Apocalipse no final da Bíblia, não é? Onde as visões ou as revelações vão ser repetidas, mas de várias maneiras. Sim, se vocês lembram, nós temos, por exemplo, agora nós iniciamos a estudar no domingo sobre as 7 igrejas. Sim? Essas 7 igrejas, depois nós vamos ler em Apocalipse sobre 7 cálices, 7 trombetas. Sim? Que me falta ali, trombetas, cálices, uma coisa mais. Mas o 7 se repete, porque a ideia é a mesma visão, mas de maneiras diferentes e com um detalhe a mais, sempre. Sim? Então, nós temos aqui a cabeça de ouro, representa ou equivale a o leão. Sim? O leão que representa a Nabucodonosor, o reino de Babilônia, mas principalmente a Nabucodonosor. Por isso que se lhe dá, diz, um coração de homem, uma mente de homem. Então, o foco estava em Nabucodonosor no capítulo 7. Assim? O capítulo 2 falava mais sobre Babilônia como império, mas ali explica que é uma pessoa. O foco é uma pessoa.
A prata era o império Medo-Persa. Sim? E quando fala, não é, que o urso se levanta sobre os seus pés, ali no versículo 5, se levantou sobre um dos seus lados, está a falar que são dois reinos, mas um deles mais forte. Então, nós falamos o Império Medo-Persa, mas na realidade os medos eram mais fraquinhos, né? Os persas são que depois vão a assumir o controle. O Império Persa é que até hoje está conformado pelo aquilo que nós conhecemos como Irã, né? Mas no capítulo 2, o peito e os braços, dois braços, é a prata, que corresponde ao urso. Sim? A coxa de bronze corresponde ao leopardo. Sim? Agora, por que quatro cabeças, irmãos? Por que quatro asas? Porque o reino, depois do Cristo, foi dividido por 4 generais. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, ali o grande imperador foi Alexandre. Alexandre o Grande, não é? Ele que conquistou, e diz tem quatro asas porque ele tinha menos de 30 anos quando ele conquistou tudo o que é Babilônia e ainda mais tinha conquistado, não é? Mas depois esse império vai ser dividido em quatro regiões. Deixa-me ver aqui se eu tenho. Pronto, aqui está, os quatro lugares onde vai ser dividido o Império Persa, não é? Quatro generais que ficam, ainda que depois vão brigar de novo entre eles, para variar, e vão ficar só dois, Ptolomeu e o Seleuco, os Seleucidas e o Império Ptolomeu, não é? Que é importante na história. E a besta, o último animal, tem a ver com o Império Romano, não é? O Império Romano, mas é muito interessante, porque voltamos ao versículo 7, diz: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e esse aqui, o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, lembram as pernas de ferro? Aqui são dentes de ferro, fazia pedaços e pisava os pés que sovejava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha 10 chifres. Versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. É interessante, não é? A Bíblia como fala, não é, sobre as coisas que vão acontecendo. Esse pequeno chifre vai surgir depois do grande Império Romano, sim, porque diz que ele estava observando os chifres e eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos impérios dos primeiros chifres, desculpem, foram arrancados. E nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, quando fala que tinha boca como olhos como de homem, boca que falava, está falando de uma pessoa, sim? Está a apontar de novo para uma pessoa. Está a falar de alguém bem específico, não é? Que nós vamos ir vendo depois de quem que se trata, sim? Essa imagem foi boa, não é? É interessante. Alguma questão até aqui, irmãos? Eu não posso falar nada, porque eu não gosto das coisas. Não, mas é... Tá. Que a gente já... Eu posso ver. Sim. Mas só essa visão dele, então, já foi era uma confirmação, então, do sonho que já tinha se revelado. Um sonho, não é? Do Sim, por isso essa visão agora é uma confirmação do que já tinha revelado lá no sonho. é uma confirmação e é uma ampliação. Ou seja, e por isso que, de novo, é importante nós interpretarmos dessa maneira. Ou seja, há um primeiro sonho, Nabucodonosor tem, que fala de impérios.
Assim, que vai haver impérios e Deus avisa Nabucodonosor de isso, mas fica por ali. Agora, Daniel vai falando mais detalhes, como, por exemplo, que o Império Grego ia ser dividido em 4. Esse detalhe não apareceu no primeiro sono, não é? Mas agora já aparece. Então, há mais detalhes. E agora aparece o chifre pequeno que não tinha aparecido no sono. Então, por isso que eu falei, não é? À medida que nós estudemos, é importante que nos lembremos isso, porque depois, no capítulo 8, nós vamos falar sobre outro pequeno chifre, que não é esse aqui. Está a falar de outro. Então, lembrar, cada sonho é a complementação do anterior, mas com mais informação. Sim? Por isso que nós não podemos, lamentavelmente o pessoal pega, não é somente isso, e já faz toda uma interpretação e deixa de lado tudo o resto, quando nós precisamos lembrar o que a Bíblia diz e como que isso está a ser revelado. Né? Continuamos a ler, vamos ao versículo 11. Eu estou a pular, irmãos, porque há muita coisa nesse capítulo, sim? O que diz o versículo 11? Então estive olhando por causa de vós das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Interessante, sim. Esse chifre é terrível, sim, fala muita coisa, enfrenta a Deus, mas, diz Daniel, esse animal é morto e o seu corpo desfeito e entregue a ser queimado, não é? Alguém pode ler, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3? Vamos ver, 2 Tessalonicenses é importante. Capítulo 2. Okay, pode ler o versículo 1, por favor? Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nos vos exaltamos. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que pois Cristo, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3, sim. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que a primeira venha a apostasia. Primeiro vem a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se expõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso. Paulo está aqui a falar aos irmãos de Tessalônica, não é? Sobre as últimas coisas. O que estava a acontecer em Tessalônica é que havia alguns que estavam a falar que que Jesus já tinha voltado, e que pronto, a esperança deles já não era não tinha fundamento. Então Paulo fala para eles, lembrem de que há um processo que tem que seguir, sim? E diz aqui, versículo 3, ninguém de modo nenhum, ou de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? Não percebi. Sim, muitos vão a desviar-se da fé, não é? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, tudo isso que todo mundo fala, não é? O fim do mundo já está quase, já. Olha que, pronto, que cada pandemia, não é, aparece. Eu lembro na última pandemia, o pessoal, eu recebia quase 20 mensagens por dia, não é, perguntando, porque apareceu uma profetisa a falar, não é, que tinha que comprar velas, porque o dia tal ia ser solto demônios, não é? Então os crentes tinham que ter a vela, porque se não tinha vela, o demônio ia entrar na casa.
tanta coisa. Mas há um processo que nós temos que saber. Jesus Cristo não vai voltar até que aconteça a grande apostasia, ou seja, quando as igrejas, e nós vamos ler depois um bocado mais sobre isso, não é? Mas as igrejas vão ficar vazias, quase, sim, e vai aparecer uma pessoa. Lembra na figura aqui? Uma pessoa, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Sim? Ou seja, tem que aparecer o anticristo primeiro, aquele que vai a fazer guerra contra os filhos de Deus. Então, em um sentido, nós podemos estar tranquilos. Pode haver guerra, pode haver terremoto, pode acontecer pandemias, tudo. Mas até que não apareça esse homem, por isso que é importante, de novo, que Daniel diz, não é? Que tem olhos de homem, olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Ou seja, é uma pessoa. É alguém que vai aparecer e só ali é que nós podemos falar, ok. Você me apaixonou. Hã? Ela disse, nesse texto, ela foi ao Lula, já caí. Que era o Hitler. Nossa, então eu ia falar que eram tantas pessoas que... É isso mesmo. Por isso, mas esse é... Ué, não ouço. Mas, na verdade, acho que a maioria dos direitos... Irmãos, estão ouvindo agora? Agora sim. Eu achei que eu Ok. tivesse feito alguma coisa errada aqui. Não, não, eu que fiz a coisa errada aqui. Ah, tá bom. Tô Tá ouvindo. bem? Eu estava como que... pensei que já foram arrebatados. Pronto. Alguma pergunta, Jaqueline, Amanda, Manuela? Não, por enquanto não. Não, também não. Ok. De momento no. Vamos a continuar então. Deixem-me só continuar a compartilhar convosco aqui para que vocês também possam ver ali. Ok. Pronto, e os irmãos aqui, alguma questão? Estão a falar que era o Lula, o chifre pequeno. Ele fala muito, não é? Mas Mas ele ainda é muito pequeno. esse é muito pequeno, né? Tem 3 sósias, que o Lula original já morreu, esse daí foi. Isso não é criatividade também. É sempre repetido, não é? Pastor, eu não Senhor. sei se Bíblia, essas pessoas, então, as pessoas vão largar. Sim. E aquilo que, pronto, em um sentido, nós estamos a ver, não é? Em geral. A apostasia é largar a fé, mas também como que o fortalecimento do falso ensino. Nós temos muitos crentes, mas nós sabemos que grande parte disso não é verdadeiro, não é? Então, é uma maneira de enganar as pessoas, e Satanás é muito bom nesse sentido. Sim. O que eu estava a falar era que há um processo e nós precisamos lembrar sempre desse processo, e Deus vai cumprir o seu plano, não é? Então, que nós, num sentido, podemos estar tranquilos que o final do mundo ainda não chega.
porque ainda não aparece esse homem. É a mesma coisa que daqueles que falam do aquecimento global, não é? Porque primeiro era que o mundo ia morrer congelado, depois era que o mundo ia morrer queimado. Agora não, agora é para ficar no meio, falam de câmbio climático, não é? Que pronto, a Terra vai acabar como nós conhecemos. Mas eu fico sempre firmado nesses dias na leitura de Gênesis, voltei a lembrar, não é? Porque Deus fala para Noé: enquanto exista terra, haverá frio e calor, inverno e verão, cega, sementeira e cego. Sim, por isso, então. Vamos falar. A Terceira Guerra Mundial vai destruir o mundo e tal, mas biblicamente não. Vai, quando eu estava lendo esse versículo hoje, exatamente, de inverno, verão, não sei o que, eu falei, faz sentido. Melhor confiar que está escrito na Por isso. E ninguém morre na véspera, irmãos. Ninguém morre na véspera. Todo mundo morre quando Deus estabelece. E o homem ainda não tem o poder que muitas vezes nos damos. Nem Satanás tem o poder que muitas vezes nos damos para ele. O que vai acontecer com esse chifre pequeno? Vai morrer. Sim. E vai morrer, vai ser destruído. Por isso que diz ali no versículo 11, estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Sim? É uma coisa muito interessante ver que pode parecer que vai ter muito poder, não é? E pode parecer que o homem ou o mundo tem muita coisa a fazer, mas ninguém é mais poderoso que Deus. Sim? Ninguém é mais poderoso que Deus. Vamos a versículo 19. Graças a Deus, Daniel é muito curioso e esse nos ajuda a nós a interpretar. Diz, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia pedaços e pisava aos pés e que se velhava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E esse é um texto que nós não gostamos muito. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, não é? É muito interessante isso, porque vejam, por favor, vamos até alguns textos que nos vão ajudar nesse sentido. Apocalipse, capítulo 13. Ou melhor, vamos por ordem, sim. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Pronto, vamos ver que não há como ler textos isolados, sim. Deixe-me fazer uma leitura rápida do capítulo 12 para poder entender o que está a ver aqui João. Sim, aqui é João, não é Daniel, sim? E essa aqui é a segunda parte, o capítulo 12 inicia a segunda parte do Apocalipse, onde ele vê outra visão. E aqui ele diz, não é? Deus é grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. ¿Les parece conhecida essa imagem?
Alguém viu essa imagem em alguma parte? Mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa imagem a gente via muito na Igreja Católica de Santa Maria. Sim. Fala, ou seja, a Igreja Católica apresenta isso como a Maria. Sim. É, Como se fosse a Maria, mas não é Maria. Deixa-me ver aqui se consigo mostrar-vos. Maria seria uma Maria para vocês que seja conhecida, tem que ser Aparecida, não é? Deixa-me ver aqui, consigo alguma. A Maria Aparecida, sim. Tem várias Marias. E eu coloco aqui Maria Aparecida e aparece um monte de mulheres. tem a Virgem das Dores, eu acho que ela tem essa coroa na cabeça. Sim. Ah, Nossa Senhora. Isso. Deixa-me ver se consigo. Cada lugar que está ele apareceu e colocaram o nome. Se quiser a imagem, Nossa, na cabeça. aqui tem muito. Aqui tem todas as. Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora tem outro também, né? Tem outra também dos. Ai, lá perto da igreja passou, tem escrito dos aflitos. Não, de tudo. Né? Tem Nossa Senhora para todo mundo. Sim, pronto. Aqui eu não consigo expandir isso, mas vocês vão ver aqui. Opa. Então, percebem? O sol, coroa, a lua. Sim. É uma maneira que apresentou a já outra imagem. Sim, não está Aparecida. Na realidade, eles fazem Maria para cada região. Né? No Brasil, Aparecida, no Paraguai é Virgem do Cacupé, aqui é a Fátima, na França é Lourdes, na Espanha é Mercedes. Então, tudo maneira, mas esse é muito da Igreja Católica, não é uma maneira de ajustar a mensagem àquilo que querem eles mostrar. Mas pronto, vamos ver quem é essa mulher. Voltamos a Apocalipse 12, sim? Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, não é? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Sim. Quem é a mulher, irmãos? Podemos falar da igreja, mas da igreja de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento. Por isso que ela tem, não é, uma coroa de 12 estrelas, falando das 12 tribos e dos 12 apóstolos também, representa isso, não é? Mas aqui, quando ela está a dar grávida à luz, está falando da semente santa. Lembra Gênesis? Quando Deus fala que da semente da mulher iria nascer alguém que irá esmagar a cabeça da serpente. Então, o filho que vai nascer é Jesus. E o que o dragão está a fazer? Versículo 4. O dragão se deteve frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Todo o Antigo Testamento é a história de Satanás tentando acabar com a linhagem santa. Sim? Então, primeiro é o Egito, depois são os inimigos,
depois de Babilônia, depois é muita coisa, mas Deus preserva, sim, a linhagem salta até que isso chega a Jesus Cristo. Versículo 5. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Sim? E aqui é um resumo da história. Jesus nasceu, ele se converteu em rei, não é? No sentido de ele tomar a vitória, e ele depois é levado a os céus. Sim? Satanás não consegue pegar ele. Essa é a ideia por trás. Descendência Santa seria, sim. Porque aqui no versículo 6 continua. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Ou seja, fala da preservação, sim, a igreja continua, sim, e é protegida por Deus, ainda que Satanás. Aqui nós vamos ver. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quem que é o dragão, irmãos? Satanás, seguro? Versículo 8. Desculpa, versículo 9. Que diz ali? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Interessante. Sim. Ele foi vencido e ele foi expulso dos céus. E aqui está já confirmado. aconteceu, né? Já aconteceu. Quando aconteceu? Essa é uma boa pergunta, não é? É? Eu tenho dúvida sobre isso. Quando que ele foi expulso? Uma ideia. Eu acho que ele fez coisa. O pastor já falou, né? Já falou. Eu acho que ele já falou isso, mas eu não. Foi quando Jesus É confuso. voltou, quando Jesus voltou. Sim, quando Jesus ascendeu. Porque lembra que. Ele tinha contato. Ah, é verdade. Acho que tem. Pastor. Sim, por isso há uma. Ou seja, o menino é arrebatado, a mulher é protegida, sim, há uma guerra no céu, Satanás é expulso. Tudo isso acontece no mesmo tempo. Sim, e Satanás é expulso. Por isso que Satanás já não tem acesso a Deus agora. Sim, ele está como um leão tentando devorar a quem puder. Mas lembra, no tempo de Jó, Satanás tinha acesso até Deus para acusar aos filhos de Deus. Agora ele já não tem acesso, ainda que continua a acusar aos filhos de Deus, continua a criar problemas, né? Mas ele já não tem acesso, ele pode entrar mais no céu, já foi expulso de lá. Voltando um pouco atrás, versículo 4. A sua cauda, vamos falar do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, era a terceira parte dos anjos seguiram Satanás. É terrível. Ou seja, de onde que saem os demônios? É a pergunta. A resposta está aqui. Terceira parte dos anjos dos céus criados por Deus se rebelaram contra Deus como Satanás. Sim? E eles seguem a Satanás. Pronto. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sim. Onde está Satanás? Aqui. Conosco. Sentado aqui conosco.
Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas grandes de águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde sustentar durante um tempo, tempos e metade do tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Capítulo 12 do Apocalipse é um resumo da história do mundo. Sim? Um resumo daquilo que irá acontecer. Aquilo que Daniel já falou também. Sim? Que esse chifre pequeno iria lutar contra a igreja. Sim? Só que há um pequeno detalhe que ainda não encontramos aqui em Apocalipse, que diz que ele iria fazer o quê com os santos? Ia prevalecer. Capítulo 13. Nós não vamos estudar tudo aqui, não é? Versículo 7. O que diz? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o que vai acontecer, irmãos? Vai chegar um momento em onde, aparentemente, Satanás vai ter a vitória. Lembram? A grande apostasia? A igreja vai parecer, talvez vai desaparecer a igreja da terra como nós conhecemos. Sim. Só que, nesse momento, o que vai acontecer é o fim. Voltamos a Daniel. Isso é spoiler. Esse negócio de, Negócio. daqui da terça parte e tal, Sim, eu já ouvi falando que era lá entre o versículo 1 e 2 de Gênesis. Tem pessoal que fala isso, né? sim. E eu vivi durante muito tempo acreditando nisso. Por isso que eu tinha essa dúvida aqui, em que momento que Satanás tinha... Sim, a grande pergunta é de onde é que eles tiram isso? Mas imagina, eu já tinha lido e não... Porque, ou seja, onde é que surge essa teoria? Tentando responder, sabe, por que os científicos falam, não é, que eles encontram ossos de dinossauros de 4 milhões de anos? Como se fosse antes disso, né? Então, a resposta é que encontraram isso, que fizeram essa teoria, é não. O versículo 1 de Gênesis fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 fala, e a terra estava desordenada e vazia. Então, como que Deus criou e depois a terra estava desordenada e vazia? Alguma coisa aconteceu ali. Então, eles colocam ali, não. Então, ali já houve uma criação anterior e Deus destruiu essa criação e ele voltou a criar. Essa é a teoria. Mas a pergunta é, de onde que de onde tiraram isso? Sim. De onde que tiraram isso? E a outra teoria que eu já escutei é quando Satanás foi lançado na Terra, que acabou com os dinossauros, né? Então Interessante. E eles falam que foi lançado, né? E como foi, como é que fala? No fogo. Alguma coisa, algo que caiu na terra, destruiu tudo e tal, e isso aí. Por isso, de novo, Corresponde àquela de Satanás. Foi do México, porque as crateras lá que eles falam que foi lá. que foi lá, sim, o Golfo de México, sim, que agora vai ser o Golfo da América, né? Quando o Trump vai subir e vai mudar o nome. Porque ele vai mudar tudo, vai anexar Canadá, Groenlândia, Brasil. Brasil. É outra história. Bom, e há muitas teorias, né, ali sobre o corno pequeno. Agora, quem que é o corno pequeno? Não é Lula, que é Trump, não é? E fica muito bom para os progressistas, mas pronto, não vamos entrar por aí. Voltamos a Daniel.
Versículo 21, estamos ali, não é? E olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Mas há uma vírgula ali, não é? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Sim. Então, pode ser que Satanás pareça ganhar, mas isso vai ser o final, quando Deus vem. Mas antes de entrar ali, irmãos, versículo 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os pés e o fará pedaço. De novo, para explicar. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembram que nós lemos em Apocalipse? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é isso? Nós não sabemos. Sim. Dá aparentemente a ideia de ser 3,5. Sim. 3,5 é a metade, ou quase a metade, não é? Na realidade é 3 em 3 quartos, não é? De 7. Sim. Não, 3,5 é 7, sim, também. 3,5 mais 3,5 é 7, não é? Sim, eu que estava a fazer mal o cálculo. Obrigado. 7 é o tempo perfeito. O tempo, se fala aqui, o tempo de Deus, não é? Então, se é a metade do tempo de Deus, significa que não é um tempo muito comprido. Vai levar um tempo, mas não é muito comprido em si, não é? Mas depois, versículo 26, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E ali nós precisamos voltar para trás. Voltamos, versículo 9. Desculpa, versículo 10. Não, versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Por que estou a fazer isso, irmãos? Para tentar ter uma mesma linha, não é? Porque senão nós ficamos, aí, assim já ficamos baralhados, se nós lemos tudo correto. O que diz versículo 10? Não, versículo 9, desculpe. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Ok. Enquanto ele olhava o quê? Ele diz, ele estava olhando até que foram postos, ele continuava a ver a visão, não é? E Daniel fica olhando para a visão. Mas enquanto ele vê isso, ele fala que foram colocados tronos e um ancião de dias se assentou. Sim? Quem que é esse ancião de dias, irmãos? Deus. Sim, Deus. E depois nós vamos ver por quê, não é? É interessante, não é? Deus se assenta, e quando fala a ideia de trono, irmãos, é o fato de que Deus é rei. Ele é rei. Ou seja, tudo que está acontecendo na terra, mas quem tem o controle de tudo é Deus. Por isso que é mostrado a Nabucodonosor primeiro, depois a Daniel, depois a João, coisas que vão acontecer, que ainda não aconteceram. Mas por quê? Porque como que é possível isso? Não é que Deus esteja a adivinhar o futuro. Ele está a escrever o que vai fazer. Sim, ele está já a contar, não escrever, ele está a contar aquilo que já está, uma palavra que nós não gostamos, sim, predestinado a acontecer. Já está estabelecido que isso vai ser assim. Mas por que isso é bom para nós, irmãos? Porque significa que eu posso estar tranquilo. Porque Deus tem o controle do tempo. Nada fuge dos planos
de Deus. Então, eu sempre falo, eu fico muito preocupado com irmãos e irmãs que ficam seguindo teorias da conspiração. E acreditam mais no que os teóricos da conspiração diz, ou estão a dizer, não é? Que aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que Deus está no trono. Esse Deus é descrito, não é, como a veste branca, como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Por que será que ele descreve a Deus assim, irmãos? Ele é um velhote, ancião de dias, fala aqui, não é? Uhum. Por isso que se apresenta a Deus com barba branca. Mas o que significa aqui a veste branca e os cabelos da cabeça como pura lã? Ele é puro, é santo. Isso mesmo. Fala da santidade de Deus. Sim, fala da santidade de Deus em contraste com tudo aquilo mal que estava acontecendo no mundo. Aqui há um contraste. Sim, a lição está a mostrar isso. Não somente isso. Diz que o seu trono era chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. E isso fala de juízo. Não é? Deus está a julgar. Não somente isso. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Sim. Milhares e milhares o serviam. Interessante isso, não é? Lembram quantos servem a Satanás? Quantos seguem a Satanás? Terceira parte dos anjos. Mas aqueles que servem a Deus são milhares e milhares. Em contraste, são mais do que estão ao serviço de Deus, não é? Assentou-se qual é a palavra que aparece ali? Tribunal. E se abriram os livros. Então, a ideia é que Deus está a julgar. Sim? E esse julgamento acontece durante o transcurso da história. Sim? Por que os impérios nascem e depois caem? Por que aparece um imperador ou aparece um tirano como Hitler e morre? Porque Deus está a julgar. Deus permite que apareça, Deus permite que eles tenham certo poder por um certo tempo, mas depois é o próprio Deus a cortar. Então, de novo, eu posso estar tranquilo. Deus está no controle. Deus vê o mal, Deus julga o mal. Sim? Por isso que é interessante, não é? Aquilo que acontece. Voltamos ali ao versículo 26, irmãos. O que diz ali? Mas depois se assentará o tribunal para te tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Então, Deus está ali e ele está a julgar, não é? E cortar o poder dos inimigos de Deus. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nuvem do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião do dia que fizeram chegar até ele. O 14 também, por favor. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas os servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Ok. Quem é esse filho do homem? Jesus. Jesus. Interessante. Daniel está a ver isso. Mas os detalhes aqui, irmãos, é interessante. Diz, eu estava olhando nas minhas visões à noite, eu imagino Daniel. Essa coisa é terrível, não é? Mas ele vê a Deus no seu trono, mas depois ele vê uma outra coisa, diz, eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Ou seja, não era um homem, era como. Filho do homem. Para falar que lembra, há um contraste aqui. Os reinos são descritos como quê? Mas, E esse aqui é um homem, em contraste. Sim.
Então, é um ser humano, mas é um ser humano perfeito. Filho do homem é uma expressão tipo. Volta aqui, né? O filho de um homem é uma. Enfim, Eu acho engraçado que eles falam assim. o filho do homem, sim. Mas aqui em Daniel seria a expressão de que é alguém que encontrasse com os animais, é alguém que é um homem completo. Sim? Mas fala que é como, porque quando Daniel vê, Jesus ainda não é humano. Ele tem aparência humana, mas ele ainda não é humano. Ele só vai ser humano quando ele nascer como um ser humano. Hoje em dia, Jesus tem um corpo glorificado, ele está com um corpo humano. Mas naquele tempo, antes da sua vinda, da sua primeira vinda, ele parecia, tinha formato de homem, mas ainda não era homem. Então, esses detalhes são interessantes, não é? Agora, por que fala as nuvens do céu? E esse é um detalhe importante, irmãos, porque na Bíblia, e principalmente, de novo, nos textos apocalípticos, o contraste é importante. O contraste é importante. Não percam, por favor, aqui Daniel 7. E vamos de novo ao Apocalipse, só para mostrar-vos, irmãos. Sim, desculpem que eu fico empolgado com essa questão, mas só para mostrar o contraste. Capítulo 13, nós não limos o versículo 1. Nós pulamos o versículo, passamos para o 6. E emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. De onde que vem a besta? Do mar. Do mar, sim. Capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21. Tudo que vem de mais ajuda nessas visões. Então, onde está? É onde está? Então, a Amanda agora está tramada, não é? Perto do mar. Só para ver se ela está acordada. Vamos ver se Eu reage. tô! É. É porque tá cheio de gente aqui em casa, tem que deixar no mudo, que aqui tá Tá as bem. regras de família. Regra de Ah, família. capítulo 21, versículo 1, o que diz? E um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Interessante. Será que o mar não vai existir mesmo? Já não vai existir mesmo? Mas o contraste, irmão, sempre é do mar e da terra vem tudo aquilo que é ruim. Do céu vem tudo que é de Deus. Sim. Paulo fala aos Colossenses: coloquem os seus olhos nas coisas do céu, da cima, onde está Deus. Sim. E há outros textos, Isaías 19:1, Salmo 68, o 104 vai falar, não é? Que do céu vem a bênção, Deus vai enviar do céu aquilo que... Então, há esse contraste. Sim? E em nuvens. Sim? Mas ainda a parte mais interessante não é aquilo que Jesus próprio fala, que ele iria vir nas nuvens do céu. Lembram quando ele é levado ao céu? Como é levado lá? Vamos ver. Atos. Atos, capítulo 1, versículo 9. Quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, flutuando os seus olhos. Como que foi? E quando dizia que foi levado às alturas, para repetir? E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, Isso. flutuando os seus olhos. Em uma nuvem. E os anjos vão falar, estando eles, versículo 10, estando eles com os olhos fitos no céu,
enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Como ele subiu? Nas nuvens. Ele vai voltar nas nuvens. Como que Daniel vê a Jesus? Nas nuvens. Ou seja, percebem como que está tudo ligado, não é? E Daniel aqui está a falar justamente disso, não é? Como filho do homem, que vinha com as nuvens do céu. Sim. E é interessante que filho de homem é a expressão que Jesus mais usa para falar de si próprio. Sim. Ele se chama a si mesmo como filho de homem, concretando ou afirmando aquilo que Daniel fala, não é? Aqui, Marcos 2, capítulo 2, versículo 10. Como exemplo, não é? Marcos 2. Marcos 2, versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando de levantar-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quem tem autoridade? O Filho do Homem. O Filho do Homem. Sim. A mesma expressão que Daniel usa, só que aqui ele já é o Filho do Homem. Marcos, já que estamos em Marcos, vamos ler. Marcos capítulo 13, verso 24 a 26. Não, desculpa. Está mal aqui a minha referência. Ok. É Marcos capítulo 13, versículo 61. O Daniel que começou com essa história do filho do homem, né? Foi Daniel. Marcos 13. Marcos 14. Não, desculpa. Eu que estava mal. Sim, Marcos, estava bem. Marcos 13, desculpa, Marcos 13, verso 24 ao 26. Eu estava mal, eu estava a ler o 14 já. Eu estava a pensar, o que aconteceu aqui? Está falando já a vida do Filho do Homem. Interessante, não é? Ora, naqueles dias, depois daquelas aflições, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Sim. Capítulo 14, agora sim. Versículos 61 e 62. Sim, está bem. Mas ele colocou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou e perguntou e disse: és tu o Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus lhe disse: eu sou. Vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Interessante. Ele está a falar as mesmas palavras de Daniel. Jesus está a usar essas palavras, não? Então, ele está a conectar isso com ele mesmo, não é? E isso é sumamente interessante. Então, quem é o Filho do Homem aqui? Jesus. Jesus. E a ele, voltando ali agora a Daniel, irmãos, o que a ele se lhe dá? Versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o nosso Salvador, irmãos. E já estava profetizado desde Daniel que ele iria reinar. E ele reina. Sim. Então, imagine
um povo que estava a sofrer, como o povo de Israel, não é? O povo de Judá, desculpa, que estava ali cativo, e ler essas palavras. Sim? Vocês fiquem tranquilos. Agora estamos a passar por um problema, mas Deus continua. Ele é Senhor da história, Ele é soberano, e Ele vai cumprir o seu plano. Ele tem um plano. E quanto mais para nós nesse tempo. Sim? Quanto mais para nós. Mas só para encerrar, irmãos, e não tirar muito mais tempo. Versículo 22 nós já limos, não é? Que versículo 21, o chifre fazia guerra contra os santos, prevalecia contra eles. O 22 diz, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo que os santos, o quê? 22. Possuirão o reino. Possuíram o reino. Sim, possuíram o reino. Quem que são esses santos, irmãos? Somos nós. Sim, versículo 27. Está aqui na Bíblia, aparecemos lá. O reino e o... Desculpa. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será reino eterno. Todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Interessante. Serão dados a quem? Santos. Aos santos, ao povo dos santos do Altíssimo. Sim. Paulo vai falar que como Cristo reina, nós reinaremos com ele também. Sim. E a pergunta é, o que isso significa para nós? Não. Mas também, será que eu tenho que estar aflito por aquilo que vai acontecer ou que está acontecendo ao meu redor? Quando a história que nós vimos, não é? 4 reinos, irmãos. 4 reinos passaram. E aconteceu como Daniel tinha falado. E é triste porque há muitos eruditos da Bíblia, principalmente da linha liberal, que eles tentam, não é, falar que não foi Daniel quem escreveu Daniel, mas que foi escrito muito tempo depois, porque é impossível que Daniel acertara tudo. Então, para eles é muito mais fácil explicar que foi outra pessoa que se colocou o nome de Daniel, falando, não é? Todos os outros profetas. Por isso, mas lamentavelmente isso que é a questão com o liberalismo, não é? A questão do Antigo Testamento, né? Antigo Testamento e o Novo Testamento também, porque Jesus usa Daniel. Esse que é o problema. Então, se esse Daniel não é o Daniel da Bíblia, Jesus também está errado. Jesus também errou. Ele está a acreditar, Jesus, coitadinho, não está a acreditar em uma coisa que não foi. Mas será que esse é o nosso Deus? Mas, de novo, como muda a nossa perspectiva do tempo, daquilo que nós vivemos hoje? O fato de saber que Deus reina, que o nosso Salvador reina, e que Ele tem o poder sobre tudo. Ainda mais, Jesus falou, e nós vamos falar isso no domingo, irmãos, isso já é um spoiler, não é? A segunda carta fala para uma igreja que iria sofrer, e o Espírito falar para a igreja, vão ser colocados na prisão, mas por um curto período de tempo. Ou seja, claro que vamos sofrer. Estamos em um mundo problemático. Há problemas. Nós temos problemas. Mas por cima de tudo isso, eu preciso lembrar. Irmãos, é tão fácil perder o foco. Hoje à tarde eu recebi um e-mail, não é? E já me deixou tão zangado, não é? Tão zangado até que, pronto, Deus me deu uma esposa, não é? Que me coloca em perspectiva sempre. Porque facilmente, não é? Perdemos o foco e desviamos a nossa atenção. E as circunstâncias, as coisas que nós passamos no dia a dia têm esse poder de nos desviar. Por isso que nós precisamos voltar uma e outra vez à palavra do Senhor.
para que seja ela quem corrija a nossa maneira de ver as coisas, sim? A nossa maneira de ver as coisas. Amanhã, vamos ler nas leituras bíblicas semanais, irmãos, Mateus capítulo 7. Eu penso que leiam Mateus capítulo 7 e comparem com Daniel para ver se há uma conexão. Não existem os acasos. Interessante, nós estamos a estudar as cartas às igrejas, estamos a estudar Daniel, olhando um bocadito para Apocalipse já, não é? E Mateus está a falar sobre a mesma coisa. Gênesis está a nos lembrar. Deus está no controle. A promessa para Abraão, farei de ti uma nação grande. A oração hoje do servo de Abraão, Senhor, ele foi enviado para buscar uma esposa para Isaac. Senhor, aquela mulher a quem eu pedir água e que me responda, se te vou dar e vou dar também os teus camelos, essa é a escolhida. E ele nem está a orar por completo ainda e aparece Rebeca. E fala exatamente isso. Aí eu fico arrepiado, não é? Deus está no controle. Deus é soberano. E isso, irmãos, tem que ser